Olá, bem-vindos ao nosso programa com análise diária dos preços da Bitcoin. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Nossas análises são feitas com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Vamos então aos gráficos. Nesse primeiro gráfico nós temos o fechamento diário da Bitcoin cotada em Tether na Exchange Binance. A reta inferior ao fundo do gráfico contém o volume negociado diariamente na Binance, OKEx e Huobi, e o fundo do gráfico taxas horizontais que agrupam seus preços dentro de determinadas regiões de maior ou menor concentração. No dia anterior nós tivemos uma alta com baixo volume, o que nos leva a crer que o padrão que foi representado aqui nos dias anteriores, praticamente 3 semanas que antecederam, onde nós temos aí um movimento brusco seguido por um período de oscilação e volume decrescente, e depois oscilação decrescente e baixo volume, até um novo movimento brusco que reinicia isso em menor escala, tanto em amplitude quanto em duração, tem iniciado aqui. Então nós acreditamos que a partir de agora as oscilações vão ocorrer em torno de 3.423, em função disso, que é o baixo volume que foi apresentado e das oscilações temporárias que começaram a ocorrer, nós então imaginamos que esse seja o padrão vigente. A alta que aconteceu durante o dia de ontem, durante a nossa análise, nós imaginávamos que teria uma curta duração, praticamente um candle, nós erramos. Porém, nós, ao longo do dia, nós atualizamos boletins, onde nós mostramos a nossa expectativa em função disso. Nós, por exemplo, no Twitter e no Telegram, nós publicamos um boletim onde nós avisamos aí que o volume estava decaindo e, portanto, imaginávamos que, se não fosse um candle isolado, seria um movimento de curta duração e que nós postaríamos updates caso nossa opinião mudasse, o que não aconteceu. Então, portanto, nós atualizamos aí a nossa análise em função do que o mercado traz ao longo do dia. Nós lembramos que as nossas análises aqui nos nossos gráficos, eles contêm apenas o fechamento do dia anterior e nenhum dado do dia corrente, por isso a gente complementa essa análise com o que está acontecendo ao longo do dia em boletins, tanto no Twitter quanto no Telegram, e nós convidamos vocês para nos seguir lá também. Vamos dar uma olhada então na nossa expectativa do fechamento diário no dia de hoje. Essa expectativa é 3.432 dólares, o que fica coerente com a ideia de que o padrão atual seja uma repetição aí do anterior e que nós tenhamos aí uma oscilação em torno dos 3.425, que é uma reta aí que a gente identificou como a linha base em torno da qual os preços vão estar oscilando. O intervalo admitido para o dia de hoje vai de 3.396 até 3.468 e nós temos aí uma dependência bem próxima aí de 25% do preço em função do volume, ou seja, 25% do preço é dependente do volume na Exchange Binance e relativo ao volume negociado nas exchanges Binance, OKEx e Huobi. Vamos dar uma olhada então no mercado agora. O que nós temos aqui? Nós temos no agregador CoinMarketCap, nós temos Bitcoin nesse momento negociado a 3.453 dólares. Nós temos aí um leve movimento de queda, entregando aí os ganhos, devolvendo para o mercado desde uma leve baixa inclinação de alta que dominou praticamente todo o dia de ontem, porém sem volume, entregando aí essa valorização. A gente vê também o Ripple devolvendo aí parte dos ganhos que teve aí dos 31 centavos para os 30 centavos ao longo do dia de ontem, e as demais fazendo um movimento muito parecido, Ethereum e EOS e Bitcoin Cash. No volume negociado, nós temos aí BitMEX aí mais uma vez abaixo de 1 bilhão, com volume decrescente. A gente vê Binance aí com volume em alta aí nesse momento, a gente já vai mostrar isso aí, tá visível aí no gráfico, e OKEx então com o volume também em alta, porém com uma inclinação menos exacerbada. Digifinex fazendo uma movimentação muito parecida ao OKEx, ambos na casa dos 400 milhões, e Binance 670 milhões, subindo em torno de 120 milhões, uma alta aí de praticamente 20%, a partir dos 550, 540 que ela vinha operando. Então nós podemos ter um movimento aí, quem sabe, puxado aí pela Binance. A gente vê agora nesse momento uma leve alta a partir do fundo aí nos 3.425, e nós vemos aí candles de baixa com grande volume que tiveram aí um pequeno reflexo nos preços. Vale a pena chamar a atenção. Nós tivemos aí um enorme volume numa pequena variação de preços aí relativamente dos 3.426 até os 3.448, então coisa de 20 dólares, tá? Pouco mais do que isso, considerando apenas o tamanho do corpo do candle, não
os máximos e os mínimos, tá? As sombras do candle, e nós tivemos aí 2 horas antes aí um movimento aí dos 3.440 até 3.479, praticamente $40, ou seja, praticamente o dobro, com metade do volume. Então nós tivemos uma facilidade muito grande de partir do patamar que se estava em 3.470 até os 3.440, o que mostra aí uma facilidade aí nessa movimentação. Porém, uma ida dos 3.440 aos 3.420, ela teve muito mais resistência, ela teve muito mais ordens de compra, fazendo aí a frenagem dessa movimentação. Então isso mostra aí aparentemente um suporte aí dentro desse patamar, e a gente pode esperar aí oscilações dentro dessa faixa 3.420, 3.440 com uma normalidade. Porém, a gente chama atenção esse forte volume aí que foi necessário para fazer essa movimentação dos $20 adicionais para baixo. Então a gente pode esperar aí novamente essa oscilação e quem sabe aí uma estabilização em torno de 3.440, muito embora a gente acredita aí que a movimentação fique em torno dos 3.425, que praticamente faz a linha central desse movimento. Vamos dar uma olhada então no mercado nacional. Nós temos aí Negocie Coins com 340 bitcoins negociadas nas últimas 24 horas, um range indo de 12.807 a 13.300 praticamente, R$500 de faixa de diferença entre a mínima e a máxima, bem mais elástico do que os R$300 que nós vimos aí no dia anterior, e nós temos aí o último negócio em 12.950, praticamente no centro da faixa, então bastante razoável, negociação dentro da normalidade, exceto o volume que mostra aí uma leve fraqueza, coerente aí com todo o mercado, à exceção da Binance, que está com uma leve ascendência de volume, porém ainda em patamares reduzidos. A gente tem que acompanhar o volume ao longo do dia para ter uma ideia se algum movimento com mais força deve se manifestar. A gente acredita que não, a gente acredita que o mercado agora deva se acomodar no patamar atual, essa é a nossa expectativa, porém nós vamos ficar acompanhando e atualizando vocês via boletim. Então, expectativa é para o final do dia de hoje, $3.432. Pessoal, muito obrigado pela atenção, pela audiência, assinem nosso canal, ativem as notificações para ser avisados de vídeos como esse, e qualquer coisa que nós falamos que não esteja claro, por favor, coloque as perguntas nos comentários, nós vamos responder tão logo quanto possível. Pessoal, aqui a gente tem anunciado aí o nosso livro por apenas R$20, que mostra para vocês como é que vocês podem, passo a passo, liberar capital para investir, tanto em criptomoedas quanto em qualquer ativos, porque a gente mostra para vocês como quantificar oportunidades. É um passo a passo que ele mostra como é que tu analisa, por exemplo, a compra do imóvel e o seu posterior aluguel do ponto de vista de fluxo de caixa, de quanto ele vai te dar de rendimento por ano. Como é que tu faz esse levantamento e como é que tu compara isso com outras alternativas, por exemplo, investir em moeda estrangeira ou criptomoedas. Como é que tu pode fazer essa comparação de investimentos de natureza tão distintos, porém do ponto de vista de investimento, rendimento, maturidade, liquidez e risco. Tá? Então vale a pena, é um valor irrisório, R$20,21. Vocês têm o link para comprar o livro na descrição desse vídeo, e ele é um e-book e vocês podem então estar fazendo essa aquisição, e ainda ele tem o bônus que é os sinais da crise perto de você. Isso aí ajuda vocês a ter uma ideia quando a crise está chegando perto, aquela crise que não é noticiada em jornais. Então vocês podem ter essa ideia e fazer a sua preparação. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, até o próximo vídeo, tchau.